Bom dia, meu amado irmão, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém. Louvado seja Deus por este momento. Agradeço a esse Deus por este momento novamente, principalmente nessa data onde se comemora o Dia das Mães. Não poderia deixar de dizer o quanto você é importante, mãe, né? O quanto você é importante. Mãe, ser mãe é algo divino, né? O dom de dar a luz, isso é algo tremendo. Que Deus abençoe a todas as mães, convidando você a estar conosco pela manhã. Hoje, a partir das 10 horas, estaremos homenageando as mães. Elaboramos juntos com a sociedade, o departamento da Sociedade de Homens, assim como cada departamento do nosso ministério preparou algo muito especial para você, mamãe. Deus abençoe, você é nosso convidado, Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. Ali você será muito bem recebida, não por ser o Dia das Mães, porque o Dia das Mães, para mim, é todos os dias, não é verdade? Todos os dias é o dia da nossa querida e amada mãe. Isso nos mostra, nos ensina que devemos sempre estar acompanhando, dando-lhe todo o carinho e, acima de tudo, a gratidão por ela ter sido aquela que lhe trouxe a este mundo, onde você, eu, cada ser vivente deve muito à mamãe. Amém? Que Deus abençoe você que não tem a sua mãe, onde a sua mãe já está, né? Já deixou este mundo, está num outro local, num mundo onde, estando com o Senhor, nós sabemos que está aguardando até então a ressurreição do último dia. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, assim como cada mãe, encontrará com Ele nos ares. Esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, né? Então, é algo para pensarmos de que vale a pena servir a esse Deus. Amém? Eu quero deixar aqui o versículo da devocional. E esse versículo mostra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, que é a devocional diária de hoje, capítulo de número 9, versículo de número 41. Tem muito a nos ensinar, como a cada dia estamos aprendendo, e vamos até mesmo deixar essa vida e não iremos conseguir aprender todas as coisas. O fato é, o que estamos aprendendo em relação à palavra de Deus, ao reino de Deus, é algo que não tem como expressar a nossa gratidão a esse Deus, a não ser dizendo o nosso muito obrigado, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, onde Ele veio por amar esse mundo e enviou o seu Filho, onde nós sabemos. Eu estou no texto em que fala com o título
no capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 38 até o versículo 41, sendo que a devocional é no versículo de número 41. Mas para entendermos bem, entendermos melhor, eu quero compartilhar com você essa parte, essa porção da palavra de Deus, que é o alimento para a minha e a sua alma, onde você, se alimentando, você será bem, estará sendo bem fortalecido, você estará sendo bem alimentado, pois você estará alimentando o teu espírito. Esse espírito que um dia irá voltar para Deus. E a matéria, que é o pó, ela irá voltar para a terra. É algo muito simples de entender. Então, enquanto estamos tendo a oportunidade de estar com vida e também de dizer a esse Deus o quanto Ele é, ou por tudo que Ele é, agradecemos a Ele pelo privilégio de estar nos concedendo essa graça de mais um dia. Nós estamos deparando com uma mensagem de Marcos, onde o próprio Senhor Jesus, ele fala também neste evangelho, quanto no evangelho de Mateus, você vai ver Jesus falando, orientando, ensinando, e os ensinamentos são de grande profundidade. Aqui nós estamos diante de um texto onde no versículo, a partir do versículo 38 ao 41, se encontra um texto. E esse texto, ele diz assim: quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. O que quer dizer isto? Sabemos que há muitos que não ou valorizam os ensinamentos pelos quais foram ensinados. Essa é a grande verdade. E ao serem ensinados naquilo que aprenderam, naquilo que foi passado, se apegam naqueles ensinamentos. E na verdade, eles têm a sua visão e nós, querendo ou não, precisamos respeitar aqueles que têm a sua forma de pensar. Mas nós, que um dia fomos alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não fomos nós quem o escolhemos, então temos a nossa mente voltada para esse Deus. Temos a nossa mente voltada e entendemos o que é a verdade. De repente demorou, como já mencionei numa devocional, mas volto a repetir que o tempo independente que você levou para vir conhecer a Cristo e até conheceu e se encontrou firme neste caminho, é sinal de que você está valorizando esta palavra. Onde nós vamos ver que quem não é contra nós é por nós. Eles até aceitam, eles até entendem. Muitas e muitas são as pessoas que até entendem, se simpatizam com a palavra do nosso Deus,
se simpatizam com esta palavra, sabe que esta palavra é uma fonte inesgotável, de ensinamentos. É algo que vamos encontrar os mais valiosos, preciosos ensinos na palavra de Deus. Não dizendo que não existe alguns pensamentos que têm e podem também nos ajudar, né? Nós sabemos que existe. Mas fugindo da palavra de Deus é algo que fica meio difícil você receber, sendo que olhando com os olhos espirituais, nós entendemos, por conhecer a palavra, nós tendo o discernimento, ou pedindo a esse Deus o discernimento, para verificarmos se é ou não de Deus, e com a orientação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele estará nos orientando. Isto é muito bom em pensar. E tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe vossos pensamentos. Então, olhando para essa palavra, eu me deparo com o seguinte ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem não é contra nós é por nós. Louvado seja Deus. Ainda bem. Quem não é contra nós é por nós. Aqui o texto vai mencionar, e se nós iniciarmos no capítulo 9, é bem longo, e nesses ensinamentos aqui nós vamos deparar com vários ensinamentos nesse capítulo 9, que foi a transfiguração, iniciando do versículo 2 até ao versículo de número 37, falando da transfiguração. Porém, do versículo 38 em diante, vai falar também, aqui antes de chegar a esse texto, nesse versículo, onde vai falar da transfiguração, até o versículo de número 13, a transfiguração. O jovem lunático é aquele que uma vez atirava na água, outra vez no fogo. Então era um tipo de possessão em que ele se encontrava, olhando assim, onde o jovem lunático. E eu gostaria até de falar algo a respeito disso aqui, bem breve, onde diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele. Ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? Que é que vocês estão discutindo com eles? Com os escribas e com os fariseus, que até então era contra. Onde está o texto mostrando aqui que quem não é contra nós é por nós, que não é contra nós. Então são muitas e muitas as pessoas, as almas que são contra. Por isso precisamos entender. Então ele pergunta,
E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Para ele quem? Para o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? Não há necessidade de discutirmos? Não há, eu já mencionei também. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Um espírito mudo. Deixe eu pegar aqui a Bíblia, que fica melhor de eu fazer a leitura aqui assim, mais perto da luz. Onde eu parei. E chegou, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu lhe disse aos teus discípulos que se expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha, os discípulos caminhando com Jesus, recebendo as orientações, e ao depararem com alguém que estava em uma situação onde estava ali precisando de ajuda, e alguém que estava ali foi levado para que eles pudessem curar. Ele não recorreu a Jesus. Ele recorre àqueles que estavam com Jesus, imaginando que aqueles que estavam caminhando com Jesus, eles pudessem também, da mesma forma, o socorrerem. Mas não foi assim que aconteceu. Porque nada eles puderam fazer. E muitas são as vezes que pessoas podem chegar diante de você, e caso você tenha o seu momento de particularidade com Deus, ou ainda que se torne difícil você fazer ou consolar ou dar uma palavra para essa pessoa, uma palavra que ela vai se sentir, e aquela pessoa vai encontrar força ou até mesmo entender que há uma necessidade de termos duas opções. Primeira, sujeitar a Deus, e outra, resistir ao diabo, que ele fugirá. Isso é particular de cada pessoa, mas existem aqueles que têm comunhão, que vai ali clamar a esse Deus. E esse Deus, ele querendo, ele pode operar mediante a fé que você está depositando nele. Então é algo muito maravilhoso, pois assim o fizeram. E esse Deus que enviou o seu Filho, e esse Filho que onde quer que o ia, havia aquela multidão o acompanhando. Então, e este, onde quer que o apanha, despedaça-se o espuma e range os dentes. Ele respondendo lhe disse: Ó geração, até quando estarei convosco? O Senhor Jesus, ele se faz presente em nosso meio. Mas só que ele pergunta para os discípulos: ó geração incrédula. Geração incrédula. Ele estava falando para aqueles que estavam seguindo, aprendendo com o Mestre. Ele estava dirigindo a palavra nesse sentido. E quantos de nós
estamos ouvindo da palavra e no momento de fazer o uso dessa palavra esquecemos, ainda que a pessoa esteja precisando, de ouvir algo de Deus, é algo que a pessoa vai sentir que não é Ele quem está falando, e sim é aquele em que o Senhor está usando. Então é bom, é maravilhoso quando você se sente que você é bênção na vida de muitos que se encontram aí cabisbaixos, tristes, abatidos, almejando a espera de um milagre até, ainda que não entendam, mas só de estar com vida, ele já está com o milagre, que é o milagre da vida, e podendo ter essa vida estendida eternamente com Jesus. Então essa é a forma. Jesus pergunta: até quando estarei convosco? E nós, ao depararmos com Mateus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Vou ler o versículo onde você pode é o tema até mesmo da nossa sociedade. Aqui é o último versículo do capítulo 28 de Mateus. Ele está assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso Jesus, ele está falando aqui, chamando, advertindo aos discípulos e falando com autoridade, pois ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima. Por mais que a pessoa ou alguém esteja ocupando um cargo como o presidente da República, como cargo máximo, cargo maior, aos olhos humanos, ele não chega aos pés daquele que tem todo o poder e que tem ensinamentos para cada um de nós. Por isso ele disse, eu disse a teus discípulos, e ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Aqui ele está dizendo em Mateus, como lemos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está presente. Você não está só. Eu não estou só. Só que precisamos entender que, ao depararmos com as situações, procurarmos o apoio naquele que tem a resposta para nós e deixou o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E ele respondendo disso, a geração incrédula: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Até quando sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-mo. E quando ele o viu, logo o Espírito agitou com violência. Você estando com Jesus, você procurando, se esforçando para seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, tudo isso aí é uma realidade acontecer, porque não há comunhão com a luz com as trevas. Que comunhão há? Não há comunhão nenhuma. Então as trevas têm que fugir, as trevas têm que sair. Então só de Jesus chegar, aquele que tem Jesus, ele tem tudo. Aquele que tem Jesus, ele tem a liberdade
de falar para aquela pessoa, e muitas das vezes nem falar, porque só de você chegar, aquele inimigo já vai fugir, aquela pessoa vai sentir algo bom com a sua presença. Onde nós, olhando para a palavra de Deus, mostrando em Deuteronômio que todas essas bênçãos têm a bênção e a maldição. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e guardares, ou se esforçares para cumprir tudo o que vos tenho mandado, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será o entrares, bendito será o sair. Isso quer dizer que quando você entra em uma casa, entra em um estabelecimento, entra em um trabalho, um emprego, então você vai ser bem-sucedido. Então assim, o Senhor Jesus diz para ele: até quando estarei convosco? E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, só de ver Jesus. Só de poder ver quem estava chegando ali é aquele que tem a autoridade, tem todo o poder. E ele é Deus. E ele é Deus. Você tem algo a contradizer a isso que está sendo na palavra de Deus? Onde o título da devocional se encontra no versículo de número 41, do capítulo 9, e o título dessa devocional, com o título entre o versículo 38 ao 41, que diz: quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós, quem ir contra nós vai cair por terra, meu querido. Porque você tem um Deus que te justifica, um Deus que nos justifica. Nós somos escolhidos. Você é um escolhido, mas para isso você precisa entender, você precisa reconhecer ao Senhor. Esta é a realidade da palavra do Senhor. Ele se depara, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele. E então Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus sabia quanto tempo ele estava padecendo. Jesus sabia. Não é dizer por você ver Jesus perguntando ao pai daquele a quem levou até então aos discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus sabia quanto tempo ele estava passando, ele vivia com essa possessão, vamos dizer assim. Então Jesus pergunta para ele, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Pensando o homem que Jesus não sabia. Talvez você possa até pensar que Jesus não sabe o que você está passando. Mas Jesus sabe o que você está passando, o que você precisa. E Ele está aí presente para lhe dar muito, não somente aquilo que você pede, o que nós pedimos é muito pouco diante do que Ele tem para nos dar, porque Ele nos dá muito, mas Ele nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Caso venhamos a ter uma vida de particularidade com esse Deus. Oh, meu querido, nessa data onde é a data onde estaremos homenageando as mães, uma data onde se comemora o Dia das Mães, por que não levar uma palavra? Uma palavra é o maior presente. Uma palavra é o maior presente. E o comércio, e nós sabemos que o comércio está aí, à espera, está certo. Todos trabalham e aproveitam as oportunidades. Mas o maior presente é você mostrar para a mãe, dar a ela a confiança, ou passar para ela, caso ela não tenha o conhecimento,
as verdades contidas na Bíblia. É uma palavra que é um maior presente deixado por Deus. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse: desde a infância. Você pensa que Jesus não sabia que ele vinha passando, então? Só para refletir. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas interessante que desde a infância, aqui não está falando a idade daquele jovem, mas desde a infância. Se está desde a infância, quer dizer que ali, ao meu ver, não está falando idade. Ao meu ver, já estava ali uma pessoa que já estava madura e desde a infância vinha passando. Embora convivesse com aquela situação, o tempo se passaram e nada pôde fazer até que Jesus, ele chega e resolve a situação desta forma. Então aquele homem, ele explica: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele foi humilde, ele pediu a Deus: se tu podes fazer. Ele não diz para Jesus: eu não aceito, a gente vê isso. Você sabe a que me refiro. Você não pode aceitar isso. Quem é nós? Eu rejeito, eu não aceito essas coisas. Você pode estar pedindo a Deus, e assim como ele o fez, este homem, ele diz para o Senhor Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa. Olha a humildade daquele homem, olha como ele chega diante de Jesus. Se tu podes. Caso não pudesse, ele iria entender, queria ter que continuar convivendo com aquela situação, aceitando, não simplesmente assim, aceitando. Mas louvado seja Deus. E então ele diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quantos estão precisando de ajuda, meu amado? Quantos e quantos estão precisando de uma palavra amiga? Quantos e quantos estão esperando de você, de mim? Quantos e quantos querem ver em mim e você o Jesus que foi, o Jesus que é, o Jesus que sempre o será, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele pergunta: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus estava ali. Ele tem a resposta para tudo aquilo quanto vier chegar ao seu alcance, chegar diante dele. Tudo que tiver que chegar diante dele, ele tem a solução. Ele é a solução. Jesus é a solução. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Interessante, eu ia ficar uns 20 minutos e a devocional foi que o Espírito Santo me conduz para este local. E eu estou sentindo aqui muito grande a presença desse Espírito Santo. E tenho certeza de que você também está até mesmo entendendo. Olha, e Jesus lhe disse, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, para que aconteça algo na sua vida, meu irmão,
para que algo que possa até mesmo parecer impossível na sua vida, você precisa, e eu preciso somente crer que para esse Deus nada é impossível. E o Senhor Jesus diz para ele, e disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Se tu podes crer, se ele levou, é porque ele estava esperando. Humildemente ele fala, se tu podes fazer. E Jesus fala para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio. E agora, você, mediante o que você está passando, você crê que Jesus pode mudar a tua história? Aqui você se deparou com um dos relatos na palavra de Deus, em que aquele homem humildemente vai primeiramente aos discípulos, talvez não querendo incomodar o mestre, sabendo que aqueles que estavam caminhando com eles também poderiam fazer, e nada o fizeram. E foi até o Senhor Jesus. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Imagina, você vê seu filho desde a infância sofrendo, passando, e você nada podendo fazer porque foge do nosso controle, da nossa capacidade de poder fazer algo, ainda que você tenha condições de levar aos médicos, de levar ali para ser curado, e nada eles podem fazer. Essa é a grande realidade, porque se o dinheiro resolvesse, não teria. Muitas pessoas que têm dinheiro estariam vivas até hoje. Não pode, simplesmente não pode. Mas aquele que tem o poder em suas mãos, aquele que é o Todo-Poderoso, ele certamente o fará. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Mesmo ele dizendo que crê, ainda assim, ele pedindo ao Senhor: ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, oh Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor. Quantos estão esperando? Aqueles que se encontram à espera, meu Deus, de um milagre. Tenha misericórdia dessas vidas, meu Deus, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Gritando com violência, saiu. E Jesus, vendo a multidão, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Pronto. Ali tem quem tem o poder de todas as coisas. Esse é o Jesus da palavra de Deus. Aquele que tem olhos e vê, né? Não aquele que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve. Você carrega e cai no chão, quebra, não pode defender nem aquilo mesmo, nem ele mesmo. Ele pode defender. Nem ele mesmo, ele pode defender. Para que você entenda a que estou me referindo.
E tenho certeza que você não está sendo ofendido, porque é a palavra de Deus que está dizendo, e Jesus está falando. Então, por isso está aqui na devocional. Quem não é contra nós é por nós. Caso você seja contra o que estamos falando, caso você seja contra, você não é por nós. Então, quem não é contra nós é por nós. Se você não crê que essa é a palavra e prefere continuar acreditando em tudo quanto está sendo ensinado, o que você aprendeu, continue. É uma escolha sua e Deus respeita. Você tem o livre-arbítrio para escolher. Você é livre. Você é livre. Mas agora não há liberdade maior do que está em Jesus, pois ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então saiu dela e entrei, e não entres mais nele. E ele, clamando e gritando com violência, saiu e ficou o menino como morto, e de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Louvado seja Deus. E a devocional está aqui. Caso você entenda que é Jesus, você é conosco. Caso você não entenda, a palavra mostra: quem não é contra nós é por nós. Espero que você não seja contra nós, e sim seja por nós. E o versículo da devocional mostra: porque qualquer que vos pedir, que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Aqui eu coloco um ponto final. Estarei indo para o Facebook. Caso você queira acompanhar no Facebook, estarei trazendo agora um estudo, está marcado para 7 horas no Face. Você querendo estar ali acompanhando, já são 6h39, já estou chegando, então hoje eu tive um tempo maior, até passei em relação à homenagem às mães, onde mais uma vez desejo o meu carinhoso abraço, meu carinhoso voto de muitas e muitas felicidades e repetições, que essa data possa vir a se repetir por muitos e muitos anos no decorrer da vida de cada mamãe, onde sabemos que cada uma já tem o seu tempo e sabe, mas aproveite cada tempo. Filho, valorize a sua mãe. Mãe, receba o nosso abraço, receba o meu carinho. Eu te amo, tá, minha mãe? Deus abençoe. Que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Salvador Jesus, seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com a vida de todo aquele que espera e tem e confia naquele que é o soberano, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu amado. Receba o abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus. Receba o meu abraço. Sabe por que eu falo meu abraço? Porque eu sou alguém que sou totalmente grato pela libertação e quero abraçar você. Talvez que esteja passando por um momento onde não se encontra forças para deixar aquilo que está ali aprendendo. Onde aquele que comete o pecado, ele é escravo. Talvez você esteja sendo escravizado por algo que você carrega. Mas em nome de Jesus, receba de Deus a vitória e receba de Deus. Entregue a Ele o teu caminho, confia nele e creia que o mais Ele irá fazer. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Feliz Dia das Mães, em nome de Jesus.